Atenção, Alagoinhas, atenção você que acompanha o jornalismo Verdade. Ao meu lado eu tenho a vereadora Luma Menezes. Hoje, 22 de março, Dia Mundial, né? Dia Internacional, falando sobre as águas. E aí, a pergunta é a seguinte: qual a política que vem acontecendo em toda a região? Porque é importante, a gente está trazendo a vereadora Luma Menezes, ela vai falar sobre este assunto e também sobre um evento que vai acontecer na Câmara de Vereadores no dia de hoje. Muito importante, é um debate que tem que ser amplo e precisa ser discutido, não só aqui em Alagoinhas, mas em toda a região. E aí, por que não dizer Brasil, por que não dizer mundo, sobre a importância desse líquido precioso que tanto nos ajuda na sobrevivência. Vou cumprimentar a vereadora Luma Menezes, bem-vinda de volta aqui no Poder da Notícia, e um assunto tão importante para os nossos ouvintes que acompanham, os nossos internautas também. Bom dia. Bom dia, Matusalém, bom dia, André, bom dia a toda a Rádio Boa FM. Primeiramente, agradecer por esse espaço para a gente poder tratar sobre essa temática e aproveitar também para anunciar sobre a ação que vai estar sendo realizada hoje na Câmara. E aí eu gostaria também de saudar, o intérprete de Libras, Douglas, que está aqui com a gente também, tornando essa entrevista ainda mais acessível para todas as pessoas. E mandar um abraço para Edivaldo de Boa União, que mandou um áudio aí, mandando um alô pra gente. Um abraço, amigo Edivaldo. Vereadora, qual a política para recuperação e de preservação às nossas nascentes? Não tem como falar de água se a gente não falar de rios. Não tem como a gente falar de água se não observar da importância da captação, da preservação, dessa questão florestal. Tem que ser discutida aqui no município. Porque falar do dia hoje, que é o Dia Internacional, que coisa linda, coisa maravilhosa, não desperdício, lá se vai e tal, é muito legal. E o trabalho que tem que ser feito, e às vezes leva muitos anos para uma recuperação. Por exemplo, você ouviu um relato agora, e tantos outros de fontes que não existem mais aqui em nosso município. Qual a política que a senhora conhece aqui, se é que tem políticas de preservação e de cuidados com o meio ambiente, de certa forma com a água? Vamos lá, Matusalém, até pra gente poder passar sobre todos esses temas que você apontou aí durante a sua fala. Desde cedo, eu estava conversando antes aqui com o André, quando eu era criança, quando a gente tratava, principalmente no Dia da Água, que a gente abordava sobre essa temática, a gente sempre escutava sobre a história da nossa cidade, E aí, para as pessoas relembrarem, entenderem da importância dessa temática, principalmente para o nosso município e para a nossa região aqui. Desde o início, sempre foi ensinado que Alagoinhas, no início de tudo, e aí o nosso colega trouxe até aí a questão da Fonte dos Padres, que ali era de fato o local apropriado, que era utilizado tanto para banho quanto para lavar roupas, dar de beber também para os animais, enfim, para tudo que era feito naquela área dali no início de tudo, era utilizado dali da Fonte dos Padres de fato. E ao longo do tempo, eu acredito que a valorização, da nossa riqueza, porque Alagoinhas, o próprio nome já foi justamente criado, já foi pensado justamente por isso, por ser cortado por várias lagoas e por rios também. E aí o nosso nome surge, a nossa origem vem justamente da nossa água, da nossa fonte mais preciosa, do nosso bem mais precioso. Só que ao longo do tempo, infelizmente, isso acabou se perdendo. E isso não é uma coisa específica da nossa cidade. Infelizmente, Alagoinhas também foi uma das cidades, que deixou de valorizar como deveria valorizar nossa preciosidade como a água. Infelizmente, hoje, o que a gente vê acontecer? A gente vê várias nascentes secando de fato, a gente vê os nossos rios, as nossas lagoas num processo muito grande de poluição. O nosso rio, inclusive, principal ali, que corta o comércio da cidade, que é o Rio Catu, ele está num estado, assim, de completa poluição. Ao longo dos anos isso foi acontecendo. E aí, o que a gente cobre, o nosso objetivo também de discussão hoje na sessão especial à tarde, às 14h lá na Câmara, vai ser também resgatar tudo isso. Existe um projeto, inclusive um projeto de iniciativa popular, e aí o professor Genivaldo, ele vai estar presente na sessão hoje, ele que é especialista também nessa temática. A gente está contribuindo também na busca por assinaturas da população, porque precisa de ter 5.000 assinaturas para que esse projeto seja pautado na Câmara, Qual que é a ideia das pessoas que estão à frente desse projeto? Eles querem que a população tenha um conhecimento sobre esse projeto e que apoie esse projeto para que de fato a gente tenha uma valorização a respeito disso.
Esse projeto trata sobre o tombamento das nossas lagoas e dos nossos rios na cidade, porque a partir disso, a gente obriga o poder municipal, né, o poder público, não só no município, mas também no estado, a tomar iniciativas contundentes e concretas a respeito disso, porque vai se tornar de fato um patrimônio que precisa ser preservado. E aí, a partir desse tombamento, que o objetivo principal é justamente esse. E a ideia é justamente que a gente discuta sobre tudo isso, e é importante falar, Matusalém, que toda essa questão relacionada às nascentes que estão secando e a própria poluição que a gente vê acontecer são também fatores que, para além do desenvolvimento da sociedade, que também acabam sendo afetados, como a secagem das nascentes, com relação às mudanças de emergência climática que a gente vive. Sim. E a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? E existe inclusive uma grande movimentação, principalmente de quem defende toda essa questão de ambientalismo, para que o poder público tome posicionamento. Para você ter noção, aqui na Bahia não existe iniciativas para garantir que haja ações planejadas quando nesse cenário de emergência climática. A gente viu agora em Petrópolis o que está acontecendo. São lugares onde a água estava acostumada a passar, mas houve o aumento da população, a cidade desenvolveu, as pessoas, né? Houve desmatamento, as pessoas foram ocupando lugares, inclusive, que eram inapropriados para ocupar, e aí a água vem. O clima está mudando, a gente está vendo isso sendo afetado por todo o nosso país. Esse assunto que você aborda aqui no programa é muito importante. Essa questão da mudança climática, escreva um pouquinho aí, André, é muito importante. Até porque essa mudança está acontecendo com muita frequência. Onde era rios, às vezes tem um pequeno córrego, as pessoas, ali não tem mais jeito. E eu já vi cenas aonde pessoas davam uma passada e quando o rio veio, levou tudo. Exatamente. Leva tudo, mas cedo ou mais tarde um dia acontece. E é importante esse debate. A gente está falando sobre a água, mas para que a água tenha a sua qualidade, para o sustento, enfim, é preciso toda uma questão criteriosa de preservação a acontecer. Acho, viu, vereadora Luma, que quando o projeto for para a rua, para coleta das assinaturas, terá um grande apoio por parte da população. Pode se preparar aí com assessoria, conte com o poder da notícia sempre que necessário, divulgação. Se for estar em um bairro, manda para cá as informações. Hoje a gente vai estar no bairro tal e a gente vai divulgar quando a equipe estiver ali numa esquina, em um restaurante, em um supermercado de grande movimentação. Fala, organiza com eu dizendo como vocês trabalharam lá, vereador. Hoje a gente está aberto para sugestões. E aí, às vezes, alguns pontos, um restaurante de grande movimentação, nos pontos de movimento dos transportes alternativos, enfim, a gente já conhece os principais pontos, as praças que mais tem movimentação, com algumas faixas, ou enfim, movimentação também pela internet e com o poder da notícia. Muito obrigada, Matusalém, isso é muito importante. Vou estar também passando essas sugestões para o professor Genivaldo, né, que Sim. também é um dos iniciantes dessa temática, dessa abordagem também, e também para seu Santana, que ele é o presidente da UAMA, também está envolvido, né, em toda essa coleta, nesse movimento de assinaturas. Vou estar passando para os dois hoje à tarde e com certeza a gente vai estar fazendo isso, unindo forças para coletar essas questões. É muito importante que a gente trate também, depois de todos esses comentários, uma coisa que é muito importante a gente continuar tratando. A gente precisa também que o município, ele se posicione, e aí é um projeto que tem que partir do Poder Executivo, com relação a um plano municipal de medidas para essas ações e mudanças que estão acontecendo no nosso clima. Lógico, a gente precisa, e a gente tem muito mais capacidade a nível federal e a nível estadual, mas a gente também precisa de medidas que sejam municipais a respeito disso. Por que, Matusalém? Porque todas essas mudanças, e aí quando a gente fala de água, não tem como a gente não falar sobre mudança climática, se a gente tem um longo período de falta de água, né? Quando a gente chega principalmente na estação mais quente, né? Que geralmente aqui não tem estações estabelecidas, mas sempre o verão é aquela estação mais quente aqui na nossa cidade, a primavera e o verão. Quando a gente chega nessas estações, o que é que a gente vê acontecer? Falta água em diversos bairros, né? Na periferia principalmente, na zona rural acaba sendo tomada por um prolongado período de seca, né? A gente vê
justamente também a plantação, consequentemente, sendo afetada por causa disso, né? Se a gente não tem água, como é que a gente vai produzir em longa escala, né? Como é que a gente vai produzir produtos com qualidade de fato? Então a gente precisa de ações municipais prevendo também esses cenários, prevendo uma mudança que é sazonal, mas que já tem um momento específico para acontecer. Então essas iniciativas precisam ser também pensadas a partir de um plano municipal de medidas. O que a gente não pode admitir, Matusalém, que para nossa agricultura funcionar a todo momento, a gente precisa cavar, implementar poços artesianos em várias localidades. É bom, são iniciativas que podem ajudar, com certeza, pode ajudar. Mas aqui na nossa cidade a gente tem um potencial que não deveria ser necessário isso, entende? Porque aí muitas comunidades, muitas localidades ficam à mercê de possuir ou não um poço artesiano para poder produzir em longa escala. E isso é preocupante, porque é a fonte de renda da população que trabalha com a agricultura, dos agricultores familiares, e consequentemente a cidade acaba sendo afetada também por causa disso, porque esses produtos viriam para cá em grande quantidade também. Agora, vereadora, me permita, a prefeitura tem um plano de ação, de preservação, de restauração de rios, nascentes em nosso município? A senhora que é fiscal do povo, que acompanha o dia a dia, tem algum plano, teve alguma ação, tem alguma coisa acontecendo? Porque eu pelo menos desconheço. Mas a senhora que fiscaliza, talvez a senhora tenha uma informação que a gente aqui no Poder da Notícia não tem. Tem esse tipo de ação? Existem iniciativas pontuais, né? O que a prefeitura tem como plano de ação e que a gente teve acesso a essa informação? A Secretaria de Meio Ambiente está agora voltada a um plano de ação com relação à Lagoa das Feiticeiras, né? Ali que corta ali a Rua do Catu, né? Toda aquela região dali. Então existe ações pontuais e específicas, Matusalém. Infelizmente. Tipo de recuperação, de limpeza, né, de preservação. Então, mas essa ação, por exemplo, ali da Lagoa da Feiticeira, já é uma ação que vem ocorrendo ao longo dos anos. Ou seja, ainda não chegou à sua conclusão essa iniciativa, e é uma iniciativa lenta e demorada de acontecer. E, infelizmente, não ocorre na maneira célere e rápida da forma que a cidade de fato precisa, porque a gente tem outros locais, outros rios, outros espaços que também precisam de iniciativas. Só que o que acontece? A gente não tem uma Secretaria de Meio Ambiente com recurso suficiente para garantir que de fato haja esse tipo de iniciativa com todos os rios e lagoas da nossa cidade que precisam, ao mesmo tempo que a gente não tem também o empenho do Poder Municipal, do Executivo Municipal, de avançar de fato nesse sentido, entende? Então, mesmo com toda essa mudança climática, mesmo com todo esse problema envolvendo o mundo, porque aí eu tô falando do mundo e a gente se envolve nele, e não há mudança, não há ação forte para que isso, nada aqui no município, como disse, situações, tem uma ação pontual, exatamente, tipo, vai chover, precisa limpar ali, enfim, mais pontual do que cuidar mesmo da preservação. Mais pontual do que um plano de ação concreto com ações efetivas e cronológica, né? Ações assim que estejam dentro de um plano de ação ao longo do tempo, isso realmente não tem. O que tem são ações pontuais. Outro ponto que é importante, que foi trazido também no áudio, com relação aos eucaliptos, né? E isso é extremamente preocupante. Porque, sim, de fato, regiões que estão, onde está acontecendo essas plantações de eucaliptos, e aí eu fui em loco também, estive em Iambupe, essas regiões estão, sim, de fato, com as nascentes secando. E não dá para dizer que isso não pode ser ação do eucalipto. A gente tem sim uma ação climática acontecendo, mas isso também é ação da plantação de eucaliptos. E a gente ainda escuta, por parte do Poder Municipal, dizer que Alagoinhas ainda tem mais potencial de plantação de eucalipto. Podemos ter potencial para plantação, sim, mas a custo de quê? O que é que isso vai custar? Se antes uma região que não tinha não era afetada ainda por essa plantação, uma região que produzia água, que tinha água em abundância, hoje em dia não tem mais, prejudicando a vida dos agricultores daquele espaço. Como é que a gente pode dizer que a gente tem potencial para aumentar a plantação de eucaliptos, mas o que é que isso vai custar para nossa cidade? O que é que isso vai custar para a população que mora na zona rural próximos a essas plantações? Eles vão ter mais dificuldade de acesso à água? Como é que eles vão irrigar a sua plantação nesse cenário? Então tudo isso precisa ser de fato discutido, e antes de qualquer iniciativa e medida de aumento de expansão, precisa ser discutido com o Poder Legislativo, com certeza,
mas principalmente com a população que mora na região, que é diretamente afetada. Olha, importante o assunto. Eu tenho Domingos que ele volta ao programa e Domingos quer fazer uma pergunta. Domingos, mais uma vez. Venha, garoto, bom dia. Bom dia, Matusalém, bom dia, nossa vereadora Luma. Ô Luma, eu gostaria de saber, aqui é Domingos, eu gostaria de saber se há algum projeto na Câmara dos Vereadores, no sentido da contenção em toda a região, nosso município, para a plantação do eucalipto, se há algum projeto para barrar também essa monocultura do eucalipto, que é uma entre as tantas que causa grandes danos ao meio ambiente e principalmente no tocante à água da nossa região e à água do nosso subsolo, sem falar dos lagos e rios, que o eucalipto nós sabemos que consome bastante água, né? É um dos que mais consome água na região, porque cientificamente é comprovado que uma só pé de eucalipto adulto, na sua vida de adulto, aí com seus 25 metros, vamos supor, ele tem uma base de 15 metros de raiz profunda, portanto ela tem a capacidade de absorver a água lá, né, no subsolo, e com isso o que é de lagos e rios que estão mais acima, a tendência é secar, e isso vem acontecendo muito em nossa região. Qual é o projeto que a prefeitura tem no momento com relação à contenção da monocultura do eucalipto na nossa região? Valeu, bom dia, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Domingos. Pois não, vereador. Domingos, obrigada pela sua intervenção. É importante falar que, na verdade, na lei orgânica do município já está estabelecido até quanto de espaço do território de Alagoinhas pode ser plantado eucalipto. E aí eu posso fazer um ato falho agora, só que, se eu não me engano, são 7% do território que pode, o limite, né, de ocupação por plantação de eucalipto. Vou corrigir se eu estiver errada, né, vou verificar direitinho essa informação, mas que eu me lembre e me recorde, são 7% do território. E aí, a conversa que eu justamente trouxe aqui é que a intenção é que essa mudança aconteça, ou seja, que esse percentual seja alterado para ampliar essa porcentagem de território a ser ocupado pelo eucalipto, pela plantação de eucalipto. Mas hoje existe lei que estabelece, que limita essa plantação nesse nível que eu sinalizei aqui. Olha, eu tenho mais um ouvinte, eu tenho o Jackson participando do programa, falando sobre o Dia Internacional. Jackson, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Matusalém, bom dia, Messi, bom dia, Vilas Muniz, bom dia, Patrícia França, bom dia, Naila, bom dia, André, bom dia a todos que fazem parte da 95 FM. Tá na boa, tá feliz. Hoje é o Dia da Água, Internacional da Água, o líquido mais importante e mais precioso que todos precisam de utilizar, que as autoridades responsáveis, principalmente da cidade de Lagoinha, onde tem muitas nascentes de águas naturais, despertem para cuidar da nossa água, porque ninguém vive sem a água. Parabéns pelo Dia Internacional da Água. Obrigado aí, bom dia a todos. Eu tenho o Gil também falando sobre o assunto. Gil, bom dia. Bom dia, Matusalém, bom dia a todos os ouvintes da 95. É vergonhoso para mim ver que Alagoinhas, que é conhecida como a cidade das águas, se tornou a cidade, para mim, na maioria dos esgotos, dos córregos, simplesmente pela usura do ser humano em querer tomar da natureza aquilo que era da natureza. Existem localidades em Alagoinhas que não eram nem para existir, mas a usura do homem, por querer ganhar território, fez com que essas águas que existiam em Alagoinhas, que quando eu cheguei para aqui, para Alagoinhas, eu ainda alcancei belos rios dentro da cidade, e hoje o que eu vejo é a degradação, o fechamento desses rios, dessas nascentes, tudo tomado simplesmente, Matusalém e ouvintes, pela usura do homem. Gil do Linha Verde. Um abraço, Gil do Linha Verde, participando com a gente. Tem mais um ouvinte querendo fazer uma pergunta, vereadora. Alô, você, bom dia. Matusalém, bom dia mais uma vez. E a nobre vereadora, queria fazer uma pergunta, senhorita. Eu queria saber se a senhora tem conhecimento em Alagoinhas, ainda a segunda melhor água do mundo. Será que ainda é? Tem nos dados hoje para provar isso? Queria saber da senhora se a senhora tem conhecimento com relação a essa inquisição minha. Jailson Santana, da Santa Terezinha. Vereadora. Oi, Jailson, bom dia, obrigada pela sua intervenção. Esse dado, na verdade, é bem antigo.
eu acredito que hoje em dia nós não estamos mais nessa colocação, mas é isso, dados concretos hoje de que posição a gente está, eu infelizmente não tenho, mas eu posso procurar essa informação, passar para Matusalém para que ele possa socializar para toda a comunidade que está escutando a rádio hoje. Mas hoje nós não somos mais a segunda melhor água do mundo, porque esse dado é bem antigo, eu escuto isso desde criancinha. Então hoje em dia é possível que tudo isso tenha mudado. A gente viu um outro comentário por parte do Jackson que parabeniza essa questão do Domingos em relação ao eucalipto, é muito preocupante. A senhora não é que vai ser contra a empresa, mas que é preciso ver essa questão do mapeamento para que a coisa não chegue a um patamar que fique difícil para o ser humano. Exatamente. E principalmente para os nossos agricultores. A senhora tem acompanhado de perto ao ponto de conversar com os agricultores, de ter, por exemplo, quem sabe até uma sabatina na Câmara, enfim? A ideia é justamente essa, Matusalém. A gente, na verdade, depoimento... Uma audiência pública, na verdade. O contato com os agricultores, isso já acontece, né? Inclusive, esse relato que eu trago é justamente depoimento, né? De pessoas que moram ali naquelas regiões onde estão sendo afetadas pela plantação de eucalipto. E o depoimento é justamente que, antes da plantação, eles conseguiam o acesso à água muito mais fácil para irrigar a sua produção. E hoje, após a plantação de eucalipto, eles estão tendo muito mais dificuldade no acesso ao encontro da água subterrânea do que anteriormente. Então, esses depoimentos são depoimentos da própria população. Inclusive, a gente tem um grupo de trabalho, a gente criou um grupo de trabalho para tratar especificamente sobre a temática de meio ambiente. A gente tem uma profissional, inclusive, que ela desenvolveu trabalhos acadêmicos nessa área, que é a professora Jandira. E o trabalho acadêmico dela é especificamente com relação à plantação de eucaliptos na nossa cidade e traz dados específicos que comprovam que isso de fato está acontecendo. Então, o nosso objetivo é avançar sim nessa discussão, né? Para além de ter o conhecimento do fato, para além de ter entendimento dessa realidade, é que possamos avançar e barrar de fato que toda e qualquer expansão venha acontecer sem antes uma comprovação clara de que a comunidade, que os agricultores não vão ser afetados por essa expansão e que essa expansão é realmente necessária acontecer. E aqui eu não estou me colocando contra a empresa ou contra qualquer tipo de coisa nesse sentido, mas eu me coloco, na verdade, a favor do que é direito dos agricultores, do que é direito de quem chegou ali primeiro, que é os produtores rurais, que é os produtores da agricultura familiar da nossa cidade, que ocuparam aquela área muito antes e que é de direito deles continuar produzindo o seu alimento, não só o seu alimento, mas também para vender para a cidade, que é direito deles permanecer e continuar com condições para que isso continue acontecendo, porque é a fonte de renda dessa população. Para você que está acompanhando a gente, eu tenho um ouvinte participando do nosso programa, eu tenho Zé Carlos. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, 96 FM, aqui é Zé Carlos. Eu gostaria de perguntar à vereadora se de fato existe um plano de ação referente às águas aqui, às nascentes de Alagoinhas, porque esse plano de ação tem que sair da gaveta. Assim como o homem e a mulher, ele tem uma programação de fazer unha, corte de cabelo e fazer cabelo, ele não faz uma vez por ano, ele faz de uma forma constante. Então eu queria dizer que a recuperação de nossas lagoas e os cuidados dos nossos rios tem que ser constante, tem que ter uma programação. As pessoas só visitam os mortos ou só vai num cemitério em uma data. É assim que acontece com os rios e as nossas lagoas aqui. As pessoas só lembram numa data. Um abraço e um bom dia. Vereador, foi forte o posicionamento do Zé Carlos falando a respeito disso. Até porque que a gente cuida da estética, da beleza, da aparência de forma frequente. Exatamente. Certo? De forma frequente. E nesse ponto ele tá certo. Concordo também, agradeço Zé Carlos pela intervenção, pelo áudio. Muito do que a gente já conversou aqui no início.
né? As ações que existem são ações pontuais e muito específicas. Não existe de fato um plano de ação organizado, concreto, estruturado, né? Com frequência e continuidade, como você mesmo traz. Esse plano de ação realmente não existe, e esse é o nosso objetivo também, fazer essa cobrança para que a gente possa avançar. É toda essa questão do lixão que aconteceu, ou é uma taxa que os moradores estão reclamando, esse tipo de coisa. E aqui ele quer que o senhor comente, que a senhora comente sobre esse assunto, e principalmente os amigos ali da Brastel, enfim. Pronto, o que é importante a gente falar sobre essa questão da taxa que está sendo cobrada agora na conta de água, né? A taxa relacionada a resíduos sólidos, que a cobrança é feita a partir da produção, né? Que se calcula de produção de lixo, né? Como é falado popularmente, mas que é de fato do produto de resíduo que é deixado de cada casa. Essa taxa é uma lei federal, né? Ela vem do marco regulatório estabelecida pelo governo federal e, inclusive, o município de Alagoinhas tinha a obrigatoriedade de implementar essa taxa aqui na nossa cidade. Algumas regiões, algumas localidades foram isentas dessa taxa, mas é importante falar que inicialmente, né, quando a gente tratava da taxa dos resíduos sólidos, essa taxa veio juntamente com aquele código tributário que teve toda aquela celeuma, né, toda aquela discussão. Inclusive, eu fui favorável à revogação para que o código pudesse ser discutido de uma maneira muito mais concreta, com muito mais amplitude, né, e que a gente levasse em consideração a realidade do nosso município. Infelizmente, não foi revogado, mas a gente conseguiu avançar em algumas mudanças, né, algumas alterações a gente conseguiu fazer, mas outras não. Uma delas é justamente com relação a essa taxa de resíduos sólidos. Hoje, o cálculo dessa taxa, ela não leva em consideração, por exemplo, quantas pessoas moram naquela casa. Ela leva em consideração o tamanho do terreno ou o tamanho daquela residência. O que é inapropriado de cálculo. Por quê? Você pode morar numa residência do mesmo tamanho e porte, ter 2, 3 pessoas, ou essa mesma residência pode ter uma pessoa só. A taxa que uma pessoa vai pagar é a mesma que 2 ou 3 pessoas vão estar dividindo de uma residência de mesmo tamanho, de mesmo espaço. E isso é incoerente, porque o que uma pessoa produz de resíduo sólido, de lixo, não é a mesma que 3 pessoas. Sim. Então, a forma do cálculo dessa taxa que é incorreta e que deveria levar em consideração outros pontos que não o tamanho daquele espaço, né? O metro quadrado daquele espaço. Então, hoje, o erro dessa taxa é justamente essa. Infelizmente, é uma taxa que é obrigatória, é uma taxa que vem de cima do governo federal e que está sendo imposta a todos os municípios. Mas o objetivo era que ela fosse, de fato, ela levasse em consideração a realidade, primeiramente, do município e das pessoas, e segundo, que fosse justa nesse sentido de cálculo, porque o cálculo hoje é extremamente injusto e acaba afetando toda a cidade de uma maneira indevida. Olha, eu vou girar a informação, eu volto às ruas. O quê? Caiu? Vereadora, eu gostaria de encerrar com a senhora e agradecer pela sua participação aqui no programa. Algo mais para que a senhora possa complementar ao nosso público ouvinte? Matusalém, eu quero agradecer de fato pela oportunidade da gente estar aqui, na verdade, falando sobre tudo isso. É muito importante, e que, como um ouvinte, né, mandou um áudio falando que não apenas hoje a gente discuta sobre isso, mas com mais frequência, né, que a gente trate dessa temática como prioridade importante na nossa cidade. E aqui eu quero deixar o convite para todas as pessoas. Hoje à tarde nós teremos a sessão especial para tratar sobre o Dia Mundial da Água. Acontecerá às 14 horas, 2 horas da tarde, começará a sessão especial. Teremos a presença de vários atores importantes nesse processo, né? Teremos a presença dos estudantes do CMA, que fazem parte do projeto Trilharte, né? Que são liderados ali pelo professor Giuseppe. Eles estarão realizando uma apresentação muito bacana, trazendo uma visão mais lúdica também para esse cenário e discussão sobre a água. Teremos a presença da Escola Municipal Marco Maciel, né? Estudantes do 4º e do 5º ano estarão fazendo apresentações, entregando cartazes. Vai ser um momento bem lúdico e bacana. Teremos a participação do SAAI em 2 momentos importantes da sessão. No primeiro momento, para fazer uma apresentação de fantoches, né,
para todos os estudantes, crianças e adolescentes que vão estar presentes, com o objetivo de falar um pouco sobre a preservação e o cuidado da água. E no segundo momento, para a gente falar sobre essa questão do abastecimento de água e as ações, de fato, que o SAAI tem tomado, né, tem tido como iniciativa para garantir o acesso à água, porque o acesso à água é direito de todos. A água é nossa e nós temos que ter o direito de acesso a ela de maneira potável e de uma maneira segura. A gente vai ter a presença também do professor Genivaldo, como eu falei anteriormente, que ele é especialista na temática de rios e lagoas. A gente vai trazer a abordagem do tombamento dos rios e lagoas da nossa cidade e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse resgate histórico que precisa haver para que a gente possa avançar também nessa valorização no nosso município. E vamos ter também a presença da Associação dos Cegos, né, ali na presença de Diego, que vai estar também participando dessa sessão especial, juntamente com o projeto Filhos da Promessa, que é um projeto do professor Paulo, né, que é o líder de crianças e adolescentes que trabalham em várias regiões da nossa cidade, principalmente na periferia, com o objetivo de resgate dessas crianças, né, com o objetivo de ensinar o canto, o tocar instrumentos, bateria, violão, e é um projeto bem bacana que vai estar presente também fazendo a apresentação. Então, lembrando a todos, hoje a sessão especial acontece às 14 horas, 2 horas da tarde. Quem não puder estar presente, o acesso é liberado, mas quem não puder estar presente, pode acompanhar pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Alagoinhas e também pelo meu Facebook, Luma Menezes. Ok, vereadora,